Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Hoje pela manhã nós estávamos no culto aqui e é tremendo a forma de Deus agir, né? Nós estávamos lá na intercessão comentando que a gente até tenta fazer igual à noite, mas não acontece. Por mais que a gente tente, não acontece. E eu quero ministrar ao coração de vocês a mesma palavra da manhã, porque foi essa palavra que o Senhor nos deu para essa noite. Mas Ele é que conhece o seu coração, eu não conheço. Ele é que sabe por que você veio aqui nesta noite. Talvez você ache assim, eu vou porque eu quero. Não, você veio porque o Senhor queria que você estivesse aqui nesta noite. Porque Ele é quem te conhece. Ele que sabe da sua necessidade. E eu não sei se você sabe, o pessoal que estava aqui de manhã já sabe. Nós já vivemos esse ano 158 dias, contando o dia de hoje. 158 dias. Nós estamos ouvindo assim, já passamos da metade do ano. Na verdade, nós vivemos 158 dias desse ano. E ainda nos restam 207 dias. E aí eu quero te fazer uma pergunta, porque ela também foi feita para mim, quando eu estava meditando na palavra para esta noite, para amanhã. Vinha ao meu coração assim: você pode desistir ou você pode prosseguir. Né? Porque nós já chegamos até aqui. Você pode reclamar ou você pode adorar. Você pode ficar paralisado aí no seu problema, na sua dificuldade, ou você pode se movimentar. Nós, queridos, somos responsáveis pelas nossas decisões. Podemos permanecer exatamente aonde estamos. Podemos continuar repetindo os mesmos erros. Podemos continuar falando as mesmas frases, tomando as mesmas atitudes. Podemos agir conforme o nosso próprio entendimento. Eu quero que seja desse jeito, então vai ser desse jeito. Isso é agir com o próprio entendimento. Ou podemos nos render à vontade do Senhor e deixar Ele traçar os 207 dias que ainda nos restam esse ano. O Senhor tem falado claramente aos nossos corações que esse será o melhor ano das nossas vidas. Mas eu quero que você entenda algo. Sempre para viver o melhor, primeiro a gente vive o deserto. Para crescer dói. Talvez você não se lembre da sua transição para a adolescência, da sua fase de criança, que você tinha dor nas costas, que você talvez reclamava para a mãe que tinha dor não sei aonde. Era a dor do crescimento. Sabia que existe a dor do crescimento? O corpo da gente começa a crescer e a gente tem dor. Tudo que a gente quer alcançar tem um preço a se pagar. Ninguém sobe 22 degraus, por exemplo, de uma vez. Você vai começar aonde? No primeiro degrau. E aí eu vim te dizer nessa noite que talvez você não conheça a verdade do seu coração, porque o nosso coração é enganoso, mas Deus conhece o meu e o seu coração. E nós estamos numa noite de ceia, e o tema desta noite é: nosso posicionamento tem que ser maior que a circunstância que estamos vivendo. Eu não posso ser movido pela circunstância, eu preciso me posicionar diante da circunstância. Eu não vou aonde todo mundo vai porque está todo mundo indo. Eu me posiciono. Caleb, Gênesis 37. É o Caleb que está lá? Não?
37, versículo 2, filho. Gênesis 37, 2. Eu vou ler até o 4, tá, Cacá? Diz assim: esse é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meios-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Pode passar. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Nós vamos falar um pouquinho de José nessa noite. Nós vamos entender um pouquinho dessa história. José tinha 17 anos, era o filho de Jacó, o filho da velhice de Jacó. Ele morava em Canaã. A Bíblia nos conta aí, nós acabamos de ler, que ele era pastor de ovelhas e que ele ganhou um presente especial do pai, que era uma túnica colorida. José era um jovem que tinha sonhos, mas era odiado por seus irmãos. Na casa de José, os seus irmãos o odiavam. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. O pai amava mais José do que os outros filhos. Mas José não pediu para ser amado mais do que os outros filhos. A Bíblia também não fala que José virou para o pai e disse assim: eu preciso de uma túnica colorida. A Bíblia diz que o pai deu a ele uma túnica colorida e não deu para os outros irmãos. E a Bíblia também nos diz que José era odiado pelos irmãos. E aí a história vai nos contando, se você for lendo Gênesis, que um belo dia Jacó fala para José: vai ver como estão os seus irmãos. E José vai lá ver como estão os irmãos dele. E nesse meio, os irmãos avistam José. Júlia e diz: lá vem o sonhador. Lá vem o cara da túnica. Vamos matá-lo? Olha isso, queridos. Irmãos dizendo do próprio irmão que está vindo receber notícias. Vamos matá-lo. E aí um dos irmãos intermedia ali e diz: não, não mata não. Vamos ficar com o sangue dele nas nossas mãos. E aí aqueles irmãos resolvem jogar José numa cisterna, numa cova. Os irmãos vão comer e ficam olhando José numa cova. E aí eles avistam os mercadores, dizem assim: é melhor a gente vender ele logo. E aí a Bíblia nos conta que eles arrancam a capa de José, passam o sangue de um animal na capa de José e mandam a capa para o pai para dizer que José havia sido morto por um animal selvagem. O pai de José, o Jacó, chora o luto. E José é vendido pelos seus irmãos como escravo. E aí José vira um mordomo na casa de um homem chamado Potifar. Lá José é fiel. E a Bíblia nos diz que tudo que José faz dentro daquela casa prospera. Mas dentro daquela casa, José é tentado. Uma mulher que eu penso que era muito bonita, dá em cima de José. Mas José não cede à tentação. E na fuga, a mulher arranca a capa de José de novo.
José não dava sorte, né? Todo mundo queria a capa dele. E ela fica com a capa, com a blusa, o que você quiser melhor, ou a camiseta, na mão, e vira para o marido e diz: o seu servo tentou me atacar. E injustamente, José vai para a prisão. E lá na prisão, José trabalha. Eu usei a expressão aqui de manhã e vou usar para vocês nessa noite. Ele vira o prefeito da prisão. Porque ele trabalha. Ele não fica lá no cantinho chorando e reclamando porque ele foi esquecido. E José tem um dom, o dom de interpretar sonhos. Só que José está na prisão, injustiçado, ajudando o carcereiro. José tem um olhar de amor pelo próximo, porque a Bíblia vai nos contar que um dia ele olha para o padeiro e para o copeiro e diz assim: ei, vocês não estão bem, aconteceu alguma coisa? E aqueles homens dizem para José: nós tivemos um sonho meio desagradável, não entendemos nada. E José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E o copeiro ele ia ser restituído diante de Faraó. E José vira para o copeiro e diz: olha, quando você estiver lá diante de Faraó, se lembre de mim. Eu sou hebreu. Eu não sou escravo. Eu acho que ele falou assim: cara, meu pai é um cara sucedido, bem sucedido. Se lembra de mim lá? Fala de mim para o Faraó. Fala que eu sofri injustiça. Só se lembra de mim. E com certeza o copeiro falou: beleza, pode deixar. Mas quem nunca foi esquecido? O copeiro esqueceu de José. E a Bíblia nos conta que se passam 2 anos até que Faraó tem um sonho. E aí o copeiro, vendo aquela movimentação toda, falou: lembrei. Tem um homem lá na prisão que interpreta sonho. Acho que ele nem falou José, né? Não lembrava nem o nome mais. José era tão importante. E aí a minha Bíblia e a sua Bíblia vai nos dizer que José sai daquela prisão, mas José não se apresenta diante de Faraó, barbudo, com roupa rasgada. A Bíblia diz que José se veste, se barbeia. Eu acho que passava até um perfuminho. É lógico. E se apresenta diante de Faraó. E ali José interpreta o sonho de Faraó. E aquele que tinha sido jogado numa cisterna, que tinha sido jogado numa prisão, que tinha sido abandonado, agora está lá no Egito, num lugar de honra. José passou por rejeição familiar. Seus irmãos não falavam com ele, não havia paz. Havia inveja dentro da casa dele. José passou por traição e tentativa de homicídio, porque ele foi jogado numa cova pelos próprios irmãos e essa cova estava seca. José foi vendido como uma mercadoria. Ele foi vendido como uma mercadoria, foi trocado por moedas de prata, a preço de escravo. José sofreu assédio, uma falsa acusação pela mulher de Potifar, mas José preferiu a cadeia do que deitar na cama errada. José sofreu ingratidão e esquecimento. O copeiro prometeu ajudar, mas sumiu por 2 anos. E olha só a vida de José. Você sabia que com 9 anos a mãe dele morreu? A mãe dele ficou grávida de um outro filho, Benjamim. E a Bíblia nos conta que na hora do parto de Benjamim, ela veio a óbito. Então, José já cresceu sem a mãe. Com 17 anos,
José é vendido como escravo. E ele passa 13 anos trabalhando como escravo na casa de Potifar e em uma prisão. A gente tem que pensar, queridos, que ele só tinha 17 anos. Só 17 anos. Ele não tinha nem maturidade para entender tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Mas ele já sabia que tinha uma identidade em Deus. Aonde está a sua identidade? Com 30 anos, José é apresentado ao faraó. Se passaram 13 anos. E ali, com 30 anos, ele interpreta o sonho de Faraó e ele vira o governador, o segundo homem abaixo de Faraó. Faraó entrega o anel dele para José e diz: pode governar tudo. Porque você é sábio. Porque você sabe como agir. Porque José interpreta o sonho, além de interpretar o sonho, ele fala para o Faraó: olha, coloque um administrador assim, 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 assim. E aquele faraó deve ficar olhando e falar assim: eu não tenho alguém aqui tão sábio quanto esse homem. Você vai tomar este lugar. Aos 39 anos, acontece o reencontro com seus irmãos. 22 anos depois. 22 anos depois, José reencontra os seus irmãos. Quando José tem por volta de 55 anos, Jacó morre. Mas José continua vivendo no Egito, onde ele só vai morrer aos 110 anos. Nossa, pastora, a senhora contou toda a história, era essa a ideia, sabe por quê? Porque eu quero fazer você pensar antes de tomar a ceia nesta noite. José não terceirizou a presença de Deus na vida dele. José não terceirizou a presença de Deus na vida dele. A Bíblia nos fala em Gênesis 39:2 que o Senhor era com José. E eu quero te dizer nesta noite, nós não podemos terceirizar a presença do Senhor na nossa vida. E eu quero te lembrar nesta noite que o Senhor é conosco. O Senhor estava com José na cadeia. O Senhor estava com José na casa de Potifar. José não esperou sentir Deus, porque ele carregava Deus. Será que às vezes a gente não fica esperando sentir? Nós não precisamos sentir. Nós precisamos carregar esta presença todo o tempo da nossa vida. José era escravo, preso e governador, mas em todos os momentos da vida dele, ele manteve a mesma postura. Ele era escravo, ele agia com excelência. Ele foi preso, ele agia com excelência. E quando ele virou governador, ele continua agindo com excelência. Queridos, eu tenho que falar algo para vocês. Talvez muitos de nós nunca vão chegar a um status maior, porque nós não conseguimos agir com excelência no pequeno que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Muitos de nós pedimos ao Senhor: Senhor, me promove nessa empresa. Oh, Senhor, olha lá o ímpio, acabou de ganhar uma promoção. Aquele cara nem é de Deus, nem vai na igreja, nem ora, nem dá dízimo, nem oferta, nem lê a Bíblia. Você não tem nem o direito de julgar. Para começar, já está errado aí. Mas ele é honesto, mas ele não fala mal de ninguém. Ele não rouba ninguém, ele não sonega. E Deus vê todas as coisas. Não é porque
eu vou a uma igreja, eu frequento a uma igreja que eu mereço mais coisas do que aquele outro lá do lado. Entendam isso. Deus não tem filhos preferidos. Tem aqueles que têm intimidade, que são honestos e são íntegros. Há uma diferença. Talvez a gente não vá ser premiado, abençoado, porque a gente não consegue administrar o pouco que tem vindo em nossas mãos. Queremos crescer na empresa, mas reclamamos do nosso patrão todos os dias. Queremos crescer na empresa, mas ficamos nas rodinhas de fofoca. Queremos um relacionamento abençoado, mas o nosso olhar está vagando por aí. Com conversinhas aonde não deveriam acontecer. Sério, é sério, queridos. A Bíblia nos diz lá em Lucas que se nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará sobre o muito. Não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia. Nós queremos o muito, mas nós não conseguimos ser fiel no dia a dia, nas coisas pequenas do nosso dia. Ficamos jogando a sujeira para debaixo do tapete. Ficamos procrastinando. Amanhã, depois, e o tempo está passando. José era o mesmo na cisterna, na casa de Potifar, na prisão e como governador. E eu vou dizer mais, ele só chegou a governador porque ele se manteve íntegro em todas essas posições. Talvez o que a gente precise hoje é mudar a nossa postura. Talvez seja tempo de nós pararmos de orar e dizer assim: Deus, me tira deste lugar. Você não vê essa oração em Gênesis por José. Você lê a Bíblia e ela diz assim: e Deus estava com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. Você não vê José desesperado dizendo: Deus, quanta injustiça. Talvez seja a hora da gente dizer assim: Deus, fica comigo e me ensina nessa situação. Deus, fica comigo e se revela a mim nesta situação. Deus, fica comigo e me dá estratégias novas nesta situação. Porque Mateus 28:20 diz: eis que estou convosco. Então, se Ele está comigo no deserto, Ele está comigo na bonança, Ele está comigo no palácio. A gente precisa prestar atenção quando a gente lê a palavra, meditar e praticar o que está dizendo nela. José fugiu do pecado antes de orar sobre isso. Versículo 39:12 diz assim, que ele fugiu, saiu para fora, não ficou negociando com a tentação. Ô Caleb, põe para mim 39:12. Gênesis 39:12, eu quero ler com você. Gênesis 39:12. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou dela e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. José foi conversar com a mulher de Potifar? José ficou trocando olharzinho com a mulher de Potifar? José fugiu da tentação. Precisamos aprender que nós não temos que negociar com Satanás. Nós não temos que negociar com a tentação. Mas eu sou forte, pastora. Eu sou uma mulher de oração. Olha o meu tamanho, eu sou um homem de oração. E aí? Vai brincar com a tentação para você ver a sua oração para onde vai. José fugiu dela. Santidade custa cargo, mas te dá caráter. Fugir da aparência do mal. Potifar perdeu um mordomo fiel, mas José ganhou a história.
Tem porta que é para fechar na cara. Não é para colocar o pezinho e deixar meio aberta. Você está entendendo? Tem coisa que não serve para nós. Tem coisa que não cabe mais para nós. 1 Coríntios 6,18 nos diz: fugir da impureza, da imoralidade sexual. José serviu onde queria reinar. Casa de Potifar, tudo entregou nas suas mãos. Cadeia, também tudo foi entregue nas suas mãos, até os presos. Ele foi fiel no poucos 13 anos, por isso aguentou mais 80. Faz a conta comigo. Com 17, ele foi vendido. Ficou 13 anos lá, não foi? Com 22, ele reencontrou os irmãos. Quantos anos ele viveu? 110, não foi? Para ele conseguir viver os outros 80, é porque primeiro ele resistiu aos 13. Eu não sei qual é o tempo do seu deserto, mas você precisa resistir nele. Você precisa resistir nele. Você quer palácio? Então comece a tratar as coisas pequenas com honestidade, com gratidão. Mais uma virtude de José. José perdoou antes de ser vingado. A Bíblia diz assim, que ele fala para os irmãos: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Ele não usou o cargo dele, de um grande homem no Egito, para humilhar os irmãos, mas ele usou o cargo dele para alimentar os irmãos dele. A melhor prova de que somos sarados é quando temos o poder para dar o troco, mas nós escolhemos dar o pão. Sabe aquela pessoa que falou mal de você? Sabe aquela pessoa que puxou o seu tapete lá no seu trabalho? Sabe aquela pessoa que fez um inferno na sua vida? Em vez de você se vingar, dê a outra face. Sirva pão para ela. Queridos, como é difícil. Mas é isso que o Senhor nos ensina. Ore pelos seus inimigos. Orar pela fofoqueira que fica falando mal de mim? Mas não é para orar para Deus queimar a língua dela não, viu? É orar para que ela converta o coração dela. Não é orar desejando o mal do outro. Provérbios 25, 21 e 22 diz assim: se os teus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se tiverem sede, dê-lhes de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles e o Senhor os abençoará. José nos ensina: sonho de Deus não morre na caverna, nem na cisterna, nem no buraco. Sonho de Deus não morre na cisterna. Enterraram José, mas não o propósito que havia sobre José. Podem até nos enterrar, queridos, mas se há um propósito, ninguém cala a voz de um adorador. Ninguém cala a voz de um adorador. Podem falar mal de nós, mas nós vamos continuar adorando. Podem puxar o nosso tapete, mas nós vamos continuar adorando. Caráter é testado no oculto. Ninguém via José na cadeia, mas Deus estava vendo. Deus pôs José à prova. Salmo 105, 19 nos diz isso. E eu preciso te dizer nessa noite que você é ponte e não ponto final. José era uma ponte. Aquela caverna não era um ponto final para José. Era uma ponte. A prisão não era o ponto final para José. Era uma ponte. José teve que passar aqueles 13 anos, sabe por quê? Porque viria uma fome muito grande.
E os 13 anos de aprendizado de José, naquele tempo, salvaram a sua casa de uma grande fome, salvaram o Egito de uma grande fome e salvaram o mundo de uma grande fome. O deserto que você está passando hoje pode estar alimentando muitas pessoas que você nem conhece. Sabe? Porque as pessoas muitas vezes estão olhando para nós e estão dizendo assim: como é que ela pode adorar vivendo toda essa situação? Como é que ela pode adorar vivendo tanta injustiça? Como é que ela pode adorar? E aí a sua adoração está alimentando outros. A nossa adoração está alimentando outros. E nós não precisamos ver. Qual é a nossa túnica nessa noite? José perdeu a sua túnica. Seus irmãos arrancaram a túnica dele. A primeira túnica. A segunda ficou na mão da mulher de Potifar. Mas Faraó deu a ele um anel e deu vestes novas. Deus pode tirar tudo o que te identifica para te dar o que te promove. Talvez nesta noite vamos precisar arrancar as túnicas coloridas e trocar essas túnicas pela presença de Deus. Porque quando José ficou sem as túnicas, não faltou a presença de Deus na vida dele. Essa foi a diferença. Então pare de reclamar. Qual é o nosso Egito nessa noite? Egito era lugar de dor, mas virou lugar de propósito. Talvez eu e você nessa noite precisamos parar de pedir para sair do Egito. E precisamos perguntar ao Senhor por que Ele nos trouxe até aqui. Talvez a resposta do Senhor seja para nós como foi para José, para conservar a vida de vocês. Tudo isso que vocês estão passando é apenas para conservar a vida de vocês. Será que já alimentamos quem nos jogou no poço? Você já alimentou quem te jogou no poço? José chorou, José abraçou e sustentou. E eu vou dizer algo que é muito sério. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. É decisão de governador. Só perdoa quem governa a própria vida. José só conseguiu perdoar os seus irmãos porque era ele quem governava a vida dele, não era um sentimento. Porque perdão é decisão. E eu tenho que te dizer que Deus não vai nos dar explicação de todas as coisas. Porque Ele não deve explicação para nós de nada. Mas nele nós temos um propósito. O mal que planejaram é o palanque que Deus usa. E eu quero te convidar a ficar em pé. Porque eu não conheço a sua história. Mas eu creio num Deus que está aqui nesta noite. E tem perdão para as nossas vidas. Nós temos 207 dias para viver. Nós vamos viver esses 207 dias lamentando o que nós estamos passando, dizendo, ó céus, ó vida, nada acontece comigo. Ou nós vamos entender a palavra desta noite e vamos parar de ficar questionando a Deus o porquê isso está acontecendo comigo e vamos começar a dizer, Senhor, eu preciso da sua presença nessa situação. Eu preciso que o Senhor me sustente nessa situação. Eu não preciso entender agora nada. Eu só preciso que o Senhor me sustente.
Primeiro nós temos que nos perdoar, porque o diabo é tão astuto, querido, que ele lança sobre o nosso coração e sobre a nossa mente dores, tristezas. E aí nós muitas vezes nos jogamos na cova, não são nem as pessoas, somos nós que nos jogamos na cova, porque nós nos achamos incapacitados, porque nós achamos que somos um lixo, porque nós achamos que não temos valor, porque nós olhamos os outros e nos comparamos ao que os outros estão vivendo e pensamos assim, nós nunca vamos viver isso. Então nessa noite, primeiro, porque nós vamos tomar a ceia, nós vamos nos perdoar. Porque você tem valor, sabe por quê? Porque Jesus entregou a vida dele por mim e por você. E esse é o maior ato de amor. Não conheço nenhum ato na humanidade de um amor tão grande como esse. Então nós não temos o direito de nos jogarmos numa cova, porque o ato de amor do Senhor nos ensina que nós temos valor. Nós temos valor. Não é a circunstância que nos rege, mas é o nosso posicionamento. E se alguém te jogou na cova, se você nessa noite, eu sou José, eu não tenho vergonha de dizer isso. Essa semana eu fui para as covas, né, Tainá? E se fui? Vocês nem sabem. Mas eu sei. Mas eu não quero ficar lá. Porque lá não é o meu lugar. Lá não é o seu lugar. E eu também não quero ficar questionando a Deus o porquê estão fazendo isso. Sabe por quê? Porque algo Ele está me ensinando nisso tudo. Porque algo maior vai acontecer que os meus olhos ainda não viram. Que os meus ouvidos ainda não conseguiram ouvir. Então nós precisamos nos posicionar. Nós não vamos esquecer, queridos, as afrontas. Nós não temos amnésia. Nós não vamos esquecer as fúrias que nós sofremos. Não é isso, eu não estou dizendo para você esquecer. Eu estou dizendo para você se posicionar e você perdoar quem te fez mal. Você perdoar a você mesmo. Porque eu quero que você viva os 207 dias que ainda existem com a sua alma e o seu coração leve. Mesmo lá no deserto, você vai adorar e vai saber que o Senhor vai mandar o maná diário. Mesmo lá no deserto haverá água fresca. Haverá estratégias. Porque a bondade e a misericórdia dele vão estar conosco. Porque ninguém vai entender. Como que ele está tão feliz? Porque ele entendeu que não era a túnica, mas era a presença. Não são as pessoas que trazem felicidade sobre nós, mas é a presença. As pessoas vão nos enganar, as pessoas vão nos trair, as pessoas vão se esquecer de nós. Mas a presença vai estar sempre conosco. A mãe esquece o filho, o marido esquece a esposa trai o marido, e aí acontece tanta coisa. Mas a presença está conosco. E quando essa presença está conosco, nós somos levados a lugares altos que nós nem pedimos ao Senhor. Quer viver os 207 dias de uma forma diferente? Feche seus olhos. Quer viver os 207 dias? Comece se posicionando agora. Comece entregando para Ele, não questiona. Fala, Senhor, não quero entender mais nada, mas eu quero viver o melhor ano da minha vida. Eu quero colher frutos. Eu quero que o Senhor me ajude a atravessar esse deserto. Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar. Me ajuda a virar essa página.
Me ajuda, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor.